daqui em breve vamos receber aqui um nosso convidado muito especial aqui no programa Giro Religioso. Não saia daí! Ok, saudação, seja bem-vindo a todos que estão nos a acompanhar. Estamos mais uma vez neste programa Giro Religioso. Como vocês podem ver, temos aqui hoje um nosso convidado muito especial que vai poder primeiro se apresentar e dizer algumas considerações iniciais. Saudação, seja bem-vindo ao programa Giro Religioso. Qual é o nome? Muito obrigado. Eu respondo pelo nome de Zito Abílio Tomás. Sim, e também sou adventista do sétimo dia. Uau, este é um jovem que recentemente, se calhar, não é? Tornou um religioso. Vamos ouvir um pouco do seu historial, como é que foi a conversão, mas vou pedir a ele mesmo que, quando estiver a falar, pudesse aumentar a voz para os nossos seguidores, internautas, conseguir ouvir daquilo que estiver a falar. Sim, mas como é que foi, como é que se tornou um religioso, uma vez que no tempo passado já não era religioso, mas hoje já é um cristão? E como é que foi, em poucas palavras? Ok, bom, eu fui assim, eu passei uma vida assim também muito estranha, uma vida estranha lá atrás. Então, quando saí no ano passado daqui, quase de posto para Muxeba, foi lá onde eu fui na Igreja Católica primeiro, e lá acabei de notar alguns fraudes. Depois, por esta razão, eu acabei abandonando. Então, fui lá na Igreja Adventista do sétimo dia. Então, quando cheguei lá, fui anunciado aquela verdade. E também eu gostei daquela mensagem, a verdade, conforme a Bíblia diz que o Deus criou o céu e a terra em 6 dias, e quando chegou o sétimo dia ele abençoou e santificou. Então, isso já é no Antigo Testamento. E também aqueles 10 mandamentos, há outros que dizem que os 10 mandamentos eram mandamentos de Moisés, eram mandamentos do Antigo Testamento. Então, vamos lá notar no caso de Jesus, quando ele chegou aqui na terra, nenhum mandamento novo ele trouxe aqui. E se formos abrir no livro de 1 de São João, capítulo 2, versículo 6 até 7, lá vamos encontrar uma passagem que diz que, irmãos, nenhum mandamento novo que eu vos digo, mas este mandamento é a palavra que desde no princípio tendes ouvido. Então, mesmo lá no Novo Testamento também, Jesus diz que quando ele, no livro de São Lucas, capítulo 4, versículo 16, lá disse que ele, quando chegou a Nazaré, no lugar onde ele nasceu e cresceu, entrou num dia do sábado na sinagoga e levantou-se para ler. Então, essa é uma das verdades que eu... Afinal, na verdade, apesar que são palavras introdutórias, eu não falei o tema para os nossos caríssimos internautas que nos acompanham em diversas plataformas digitais. Se o nosso tema de hoje é sobre quem é o verdadeiro cristão, que adora no sábado ou no domingo. Por esta razão, aqui temos o nosso convidado muito especial, e aqui na introdução ele mesmo falou que ele pôde mostrar algumas provas que Jesus também adorou no sábado. E é uma questão muito interessante. Mas qual é mesmo o caminho certo? Ser cristão, verdadeiro cristão, é aquele que adora no sábado ou no domingo? Muito bom. Um verdadeiro cristão, como disse que sou do sábado, não quero dizer que sou eu porque sou do sábado, ou dizer que é aquele que está ali na Igreja Católica. Certo, não é? certo. Mas o verdadeiro cristão
é aquele que ouve e que cumpre todos os mandamentos que existem ali na Bíblia Sagrada, que estão ali no Êxodo capítulo 20, os 10 mandamentos. Então, se esse for assim, de aceitar aqueles mandamentos e querer seguir sempre aquele caminho espiritual seriamente, então esse é o verdadeiro cristão. Mas mesmo assim, não quer dizer que aquele que está ali na igreja católica, já que o domingo não está escrito na Bíblia Sagrada, não quer dizer que ele não há de ir no reino dos céus. Isso não. Só que aquele que está ali, mas quando sabe a verdade, esse pode quebrar-se, porque nem a Bíblia diz que aquele que conhece todos os mandamentos, quase aquele que fazer o quê? Aquele que descuidar um só mandamento tornou-se culpado de todos os mandamentos. Então aquele que está lá, naquela religião, ele pode não se salvar porque conhece o verdadeiro Deus, quase o verdadeiro dia, e ele não quer seguir. Mas há pessoa que está lá, que não sabe a verdade, mas pratica algumas ações que têm a ver com o cristianismo. Este poderá salvar. Este pode salvar. Isso quer dizer que para aquele que está numa igreja e ele adora o domingo, não sabe que existe um sábado para adorar, este poderá salvar. É isso que quer dizer. Claro, é isso. Só aquele que está lá no domingo, que adora no domingo, mas sabendo que existe um sábado, este não poderá salvar. É isso que quer dizer. Esse é meu ponto de vista. Esse é o ponto de vista. Sim, também visto que, como posso dizer, muitos que adoram Deus, quase que adoram Deus no domingo, esse domingo foi estabelecido mais tarde. Não, mas nesse caso. Quem estabeleceu esse domingo? Quem estabeleceu? O domingo vamos a encontrar no livro de Coso, no livro de Daniel, capítulo 7, versículo 25, sim. Anote aí os versículos aí, Sim, diz assim, o Daniel um dia tinha um sonho, disse uma besta com 10 chifres, então havia lá, no meio daquelas 10 chifres, então no meio havia um chifre que subia pequeno, e esse chifre tinha uma boca do homem, rochudamente, o homem falava grandiosamente. Então, ali no capítulo 7, de versículo 25, no livro de Daniel, diz: esse chifre proferirá palavras contra o Altíssimo e destruirá os santos do Altíssimo e cuidará em mudar os tempos e a lei. Então, o que está a acontecer até agora tem a ver com aquele sonho do nosso profeta Daniel. Então quer dizer que, porque a Bíblia ele não vem algumas vezes de uma forma direta, não é? Parece que usa algumas curvas, algumas figuras, se posso dizer, algumas figuras distintas. Esse chifre quer dizer, é alguém nesse caso. É alguém que foi responsável de mudar os tempos, não é? Muito bom, mas com isso não quer dizer, quase não quero insultar, né? Não quero, quase não quero insultar, mas quero falar conforme o que eu sei. O chifre pequeno representa um país pequeno, então aquelas palavras que aquele chifre pequeno falava grandiosamente é o maior poder que aquela pequena terra exerce sobre todo o mundo. Então, isso aí também muitos dizem que, mas são pessoas que não sabem, mas eles têm a verdade deles, porque dizem que quase rezam nesse dia desse domingo, porque foi o dia em que Jesus ressuscitou. E eles pensam que é um dia que foram libertados. Mas se formos a entender bem, não vamos encontrar isso, porque Deus trabalhou em 6 dias e o 7º dia descansou. Esse 7º dia é o sábado. Então, vamos lá ver no caso de Jesus, ele quando veio trabalhou também 30 anos e morreu na sexta-feira e também no sábado descansou na sepultura.
Então, domingo, que é o primeiro dia da semana que se realiza atividades, o dia em que Deus começou as suas atividades. Então, Jesus também ressuscitou e foi cruzar com os seus discípulos e anunciá-los que assim estou subindo para meu Pai. Então, muitos dizem que dão lá porque Jesus ressuscitou no domingo. Então, domingo é o dia em que foram libertados, mas eu acabei de notar que não tá certo. Não sei. Sim. Praticamente aqui a questão é de quem é o verdadeiro cristão, que é do sábado ou que é do domingo. Acompanhamos aqui palavras muito interessantes, palavras que para aquele que quer conhecer o caminho da verdade, acredito que já pegou algo essencial, visto que aqui o jovem citou alguns versículos que mostram claramente a prova de se adorar no sábado. Considerações finais para nós fecharmos. Muito obrigado pelo convite do irmão Paulinho. E também vou pôr mais algumas palavras que estão lá também na Bíblia, não é? Os mandamentos são 10 mandamentos, mas são divididos. A partir do primeiro mandamento até o quarto mandamento, a partir daquele mandamento que diz não terás outros deuses diante de mim, até ali que diz lembra-te do dia do sábado para o santificar. Esses 4 mandamentos enfatizam o amor entre um ser humano com um ser divino que é o nosso Deus. Então o resto dos mandamentos, aqueles 6, a partir dali no 4 até em página que são 6, já enfatizam o nosso amor, o amor com o seu próximo. Então há pessoas que dizem que lá no Novo Testamento também tem 10 mandamentos. E lá nós não encontramos todos os 10 mandamentos. E até os mandamentos que estão lá são esses mandamentos que estão no Antigo Testamento que Jesus ele está fortificando. Então, portanto, esta foi uma mensagem que eu queria compartilhar com o irmão. Sim. Muito obrigado, eu agradeço também por aceitar o nosso convite, muitíssimo obrigado. E nós pedimos que também das próximas vezes possa aceitar o nosso convite e agradecemos a todos os nossos seguidores, internautas que nos acompanham em diversas plataformas digitais. E também pedimos que deixem o vosso comentário, as vossas dúvidas. Se tem alguma dúvida para o nosso querido aqui convidado, façam. E se for ao nosso alcance, vamos fazer chegar a ele e ele também pode vir aceitar o nosso convite mais uma vez, responder às vossas questões. E muito obrigado por você estar ao nosso lado. Este é o seu programa Giro Religioso. Até da próxima. Do sábado para o santificar, 6 dias trabalharás, porque no sábado todas suas obras, não dá para assistir a mas o 7º dia é o sábado de Jesus. Lembra-te o dia do sábado para o santificar, 6 dias trabalharás e farás todas suas obras. Mas o 7º dia é o sábado de Jesus. Neste dia descansou, neste dia